Bom pessoal, é de noite, vídeo rapidinho, já como nem sempre as pessoas gravam de noite caminhando aqui em Buenos Aires, vamos fazer diferente, né? Então, tô aqui entre Palermo e Recoleta, ainda é Recoleta, eu fui treinar e tô voltando pra casa e tava pensando assim, coisas que somente quem mora aqui em Buenos Aires sabe sobre Buenos Aires, porque tem aquela visão clichê, né, que muitas vezes a gente tem sobre um lugar, da música, da comida, do idioma, enfim. Mas quando a gente mora num lugar, a gente vê coisas que as pessoas não veem, né? Então, pessoal, falando sobre coisas que a gente observa aqui em Buenos Aires, a primeira é que é uma cidade que é muito dinâmica e muda todo o tempo. Pessoal, a única coisa assim que eu acho que não muda aqui em Buenos Aires é onde está o obelisco e, por enquanto, né? Vai saber no futuro, a gente não pode garantir. Pessoal, é muito comum a gente vê aqui em Buenos Aires, assim, um dia você sai, tem uma farmácia do lado da sua casa e você vai visitar a família no Brasil, por exemplo, fica 2 semanas, um mês, e quando você volta, já, não sei, é um mercado, ou já estão construindo um edifício novo perto da sua casa. Então, isso é algo que eu acho, assim, super interessante, porque ao contrário da minha cidade, não Natal, né, mas onde eu cresci, pouca coisa acontece. Depois de anos morando fora, eu volto pra lá e ainda vejo as coisas do mesmo jeito. Não teve muita diferença, assim. Às vezes, inclusive, assim, você vê as casas pintadas ainda, algumas casas do bairro com a mesma pintura, então não é uma coisa tão... que a gente fala aqui em espanhol, cambiante, né? Que muda tanto, assim. Mas aqui, não. Tudo muda. Eu fiquei, eu acho que, sei lá, 3 meses sem caminhar por Palermo, por exemplo, que Palermo Sorro, tá? Vamos especificar porque a gente fala Palermo, é muito amplo. Mas sem caminhar por Palermo Sorro, fui agora esses dias com alguns amigos passear. E, pessoal, já tinha um monte de lugar diferente, sabe? Fora, assim, esses lugares, assim, mais... antigos, assim, já restaurantes mais conhecidos, era um monte de lugar novo, sabe? E falando nisso, inclusive aqui, ó, que essa é uma rua que eu passava bastante e pouco tempo atrás aqui era só um quiosco, agora já é um lugar de hambúrguer. Aqui na esquina já é um açougue, né, res, que eu falei pra vocês na outra vez. E aqui na frente já tem um local de empanadas rápidas, assim. Então, tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado, sabe? A gente dá uma volta e já estão construindo algo novo. Então, isso é algo que, assim, que eu sempre falo pra todo mundo, que você pode morrer de qualquer coisa aqui em Buenos Aires, menos de tédio, porque tem sempre alguma coisa acontecendo, sabe? E às vezes até cansa. Não vamos mentir, né? Se eu saio daqui, eu me sinto entediado, quero voltar. Se eu vou lá pro Brasil, lá, às vezes pra minha cidade, né? Como é mais tranquilo, 1 semana, 2, eu já tô querendo sair de lá, porque me sinto entediado. E às vezes eu tô aqui, pessoal, e eu me sinto saturado. E eu sei que meus amigos também se sentem assim às vezes. Mas é porque é muito estímulo, muita coisa acontecendo, sabe? Acho que é a primeira coisa que eu observo, que só quem mora aqui em Buenos Aires sabe. Segunda coisa, pessoal, de que eu acho que só que quem mora aqui mesmo, né, que quando eu digo quem mora aqui, eu quero me referir que quem vem como turista não vai perceber isso, mas a gente acaba acostumando, não sei, a gente muda a nossa maneira de ver o dinheiro e o preço das coisas. Por quê? Quando a gente mora aqui, pessoal, a gente tá acostumado que as coisas subam muito rápido de preço. O que eu quero dizer? Você está acostumado, assim, que seu aluguel vai sempre subir, não sei lá, 20%, 30%, de uma maneira, assim, muito... sem explicação, às vezes, sabe? A inflação vem, você já está acostumado que no mercado você vai gastar 50 mil pesos, por exemplo, né? Estou dando um valor aí fictício. E já em 2, 3 meses você já está acostumado que vai gastar 70 mil pesos. No começo isso incomoda muito e
E aí, às vezes, você se acostuma com esse ritmo das coisas aumentando, você deixa de prestar atenção, já se acostuma que tudo vai ficando mais caro sempre, que logo vão ajustar o teu salário, sabe? E isso já deixa de te incomodar tanto. Você diz, como tá caro o hambúrguer, né? Que antes era 10 mil, agora você paga 25 mil pesos. E aí às vezes você entra num limbo, assim, que você já não se estressa tanto com isso, como aconteceu bastante comigo quando eu cheguei. Teve um momento que eu fiquei aí, sei lá, bem estressado os primeiros anos, quando eu vi assim que sempre o meu salário se desvalorizava e esperava um ajuste, né? Aí chegou um ponto que eu simplesmente me acostumei. Então eu já ficava esperando já o ajuste. E aí foi passando o tempo, eu ignorando, né, esse incômodo, digamos. Aí logo eu fiquei ignorando aquilo, e aí comecei a me sentir mal, assim, depois de alguns anos, e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, sabe? Mas eu estava precisando daquela estabilidade, digamos, de saber que de ter uma referência, sabe? De saber que as coisas não estão... que eu ia poder pagar as coisas, né? Porque se é muito rápido a inflação, você perde o controle, digamos. Então isso é algo que acontece, você se acostuma que as coisas mudem rápido de valor, sabe? É chato, mas é uma mentalidade nova, que inclusive quem vem morar aqui fala que, nossa, já não penso mais que nem eu pensava no Brasil, né? Positivo, negativo, vou deixar que você me comente nos comentários o que você acha. Inclusive, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre Buenos Aires, sobre viver fora, se você gosta de Buenos Aires, se inscreve aí no canal que eu gravo tudo que acontece aqui na minha vida, basicamente. Até quando estão reformando aqui a minha casa, quando está acontecendo alguma coisa aqui, tento ser o máximo sem filtro, assim, para compartilhar bem a vida real. Se inscreve aí no canal, deixa o comentário. Mas, outra coisa, pessoal, que acontece muito aqui em Buenos Aires é que você cada vez vai tendo menos coisas se você tem que se mudar muito. Vou explicar. Por exemplo, se você mora aqui na capital, assim, às vezes os contratos são de 2 anos, digamos, né? Às vezes menos. Por exemplo, agora eu tô morando num aluguel de 1 ano. Aí você tem que se mudar com muita frequência. E no começo, pessoal, eu tinha muitas coisas, eu tinha muitos livros, eu tinha muita roupa de cama, eu tinha muita objetos, né, coisas assim da casa, digamos, ou minhas. Só que aí você se muda a primeira vez, e aí você passa um perrengue tremendo, tendo que levar suas coisas de ônibus, de alugar um caminhão para levar suas coisas, geladeira, não sei o que lá. Aí passa o tempo, você tem que se mudar de novo. E nesse muda que vai acontecendo, de você ter que mudar toda hora, você vai se desfazendo das coisas, sabe? Você vai desapegando das coisas, porque de qualquer maneira, assim, você vai perder muita coisa na mudança, sabe? Quando você vai mudar, você se desfaz de muitas coisas, né? Então, antes, eu tinha uma estante assim, com bastante livro, tinha caixas de livros, assim, quando eu fazia mudança, eu levava caixas cheias de livros. E agora, pessoal, fui começando a optar por ler coisas digitais, ou fui vendendo as minhas coisas. Geladeira, eu já vendi não sei quantas aqui em Buenos Aires, comprava novinhas, assim. Eu tinha que vender porque eu ia para um novo apartamento e ele não entravam as coisas que eu tinha. Tinha uns móveis, eles não entravam. E cada apartamento tem um formato, tem um jeito, sabe? E isso aconteceu várias vezes. Eu perdi muita coisa. Então, teve um momento que eu tava ali num apartamento, não entrava a minha geladeira, e eu ou comprava uma nova, ou eu me mudava para algum lugar com móveis, né? Então, era uma questão. Então, pessoal, eu, ainda mais depois, assim, de ter ido no ano passado, assim, que eu fiz uma viagem longa, eu não ia ficar ocupando a casa dos meus amigos com as minhas coisas, né? Então, é algo que eu tive que aprender, e eu sinto que cada vez menos, assim, as coisas, como eu posso dizer, materiais, né? Não quero soar muito espiritualizado, né? Nem nada assim. Mas eu sinto, assim, que as coisas materiais vão perdendo um pouco a importância. Inclusive, esse lugar aqui é novo. Acabei de passar aqui na semana passada, não tinha essa lojinha.
Mas enfim, voltando. Então você vai desapegando, sabe? Você vai priorizando foto com os amigos, que é uma coisa que é mais fácil de você levar. E no final das contas, você resume a sua vida, se você se muda bastante, como eu falei no começo, a 2 malas, sabe? Começa a optar por opções ou com mais móveis. Imagina, você não vai ganhando em peso assim, é impossível, pessoal. É impossível em pesos, é muito difícil você poder ficar comprando e mobiliando a sua casa toda hora, sabe? Fui para outro apartamento, tem que comprar outra geladeira. É uma logística assim de, meu Deus, de ter que vender e comprar uma outra menor, sabe? Móveis, eu digo. Então é complicado isso. Acho que é algo assim que é bem forte pra mim. E acredito que é a realidade de muitas pessoas, tá? Não vou dizer que seja a de todo mundo. Como eu sempre digo, pessoal, tem Buenos Aires e Buenos Aires, né? Não é o mesmo Buenos Aires para todo mundo. O meu Buenos Aires é o Buenos Aires de alguém que veio com 20 anos. Eu não tinha família, assim, filhos, né? Eu digo, dependentes de mim quando eu vim pra cá. Então, fui começando assim, compartilhando quarto, coisas bem básicas, né? Aí depois sim, aluguei um apartamento sozinho, e aí pra mim já foi uau. E fui crescendo aos poucos, né? Mas é uma realidade. Se você já vem aí com bastante economia, quer comprar um apartamento e é seu, ou você, por algum motivo, pode se manter bastante tempo no mesmo lugar, aí talvez seja outra história. Mas é uma realidade bem comum aqui, de muitos estrangeiros, pessoas que vêm estudar aqui. Eu vejo que é essa de estar mudando com muita frequência, né? E isso é algo importante. Aqui, pessoal, esse outro lugar aqui também é novo, menos... Nossa, parece que está inaugurando já. Então tudo é muito, muito novo aqui. Assim, muito... A gente fala, a energia criativa e destrutiva de Buenos Aires, né? Já, pessoal, outra coisa... Eu acho que a última, não vou me estender muito, né? Já vou fazer um vídeo muito longo. Mas que eu observo aqui sobre Buenos Aires é assim: existe duas Buenos Aires, tá? Que eu acho que só quem mora aqui vai perceber. Quem vem como turista não vai perceber porque não mora aqui e não precisa fazer contatos aqui. Mas quem mora num lugar tem que fazer contatos, né? Tem que fazer amigos, tem que fazer... Enfim, não vai ficar socado em casa sozinho toda a vida, sem amigos, né? Um perrengue aí, não tem ninguém. Mas... a Buenos Aires pode ser muito fria e cruel, ou pode ser muito cálida e amável, assim, depende da sua atitude, sabe? Quando eu cheguei, eu era mais fechado. Pode ser uma questão do idioma, pode ser uma questão, sei lá, das oportunidades, da timidez, da maturidade. Mas eu achava muito difícil me conectar com as pessoas, mas eu ficava esperando muito que as pessoas viessem falar comigo. Não tomava uma atitude de puxar uma conversa, não tomava uma atitude assim sei lá, de dar o primeiro passo, sabe? De, enfim, me integrar, assim, em algum lugar, assim, pra me conectar, fazer amigos ou cultivar uma amizade, né? E eu acho que teve um momento, assim, crucial no tempo que eu tava aqui, eu acho, sei lá, terceiro ano pro quarto ano, que eu vivi aquele clique, sabe, de nossa, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar essa situação, porque não vai dar certo. E aí eu decidi, não, vou começar a me abrir mais, né, pra fazer amigos. Então eu vi uma outra cara de Buenos Aires. Teve um momento assim que eu senti assim até que eu tava meio depressivo, porque não tinha ninguém pra sair, ou as pessoas que eu conversava eram só pessoas do meu trabalho. E aí, pô, vai ficar falando só com pessoas do trabalho, vocês já sabem o que acontece, né? No final a gente fica super fechado numa conversa meio tóxica de chefe, de aconteceu isso, de diz que me diz que, né? E aí eu precisava ter alguma coisa diferente. E aí foi isso, pessoal, foi um clique. Eu comecei a procurar outra, sei lá, outro tipo de Buenos Aires, e aí encontrei, sabe? Encontrei algo novo, encontrei pessoas super cálidas. Eu vi que quando eu me disponia, assim, a
sei lá, a fazer amigos, a conversar, enfim, as coisas mudavam bastante, sabe? E isso mudou bastante a minha vida e a minha experiência em Buenos Aires. Então já fica também de dica para quem for vir para cá. E não fique esperando sempre que as pessoas vão dar o primeiro passo. Mas uma vez que você dá o primeiro passo, você vai encontrar muitas vezes alguém assim, aberto, né, pra se relacionar, pra fazer uma amizade. Tem muitos estrangeiros em Buenos Aires e às vezes eles substituem a nossa família, assim, num perrengue, né? Então é algo muito legal daqui. Espero que tenham gostado desse vídeo meio improvisado. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que está vindo pra cá ou alguém que possa gostar. Deixa seus comentários, por favor. Isso é o que eu mais gosto de ver, os comentários. Depois eu posso conversar com vocês ali embaixo do vídeo. Seu like, seu hype, e se inscreve no canal se você gostou. Um beijo e espero que tenha gostado de ver Buenos Aires à noite. Vou deixar vocês aqui com a vista desta avenida muito importante. Avenida del Libertador.